Vamos nós. Controles internos. Na aula anterior, foi falado sobre os. Vamos ter uma definição rápida do que seria, do que se trata controles internos. E aí, vamos ver os tipos de controle disponíveis: administrativo, de segurança, recebimento e entrada de dados, processamento, saída e controle para sistemas de informação, os procedimentos. O controle interno, um conceito aí, ó, é um plano organizacional e é um conjunto de métodos e medidas adotadas pela empresa. O objetivo é manter, né, salvaguardar todos os ativos, todos os bens, todos os direitos da empresa. Através do controle interno, é possível verificar com eficiência, com exatidão, a veracidade de todos os registros contábeis que acontecem numa empresa. O controle interno na auditoria do sistema inclui também as verificações dos processos e a confirmação quanto à sua efetividade. Na verdade, é comparar, validar todas as instâncias de todos os processos que acontecem dentro da organização. E quando você vai para o sistema de informação, a ferramenta utilizada para automatizar esse sistema de informação também passa por esse processo. Alguns princípios devem ser adotados pelas organizações, com o objetivo de tornar o controle interno aplicável aos recursos computacionais. Porque hoje toda empresa, né, quase toda empresa, vou dizer todas, mas quase toda empresa se beneficia bastante do uso de alguma ferramenta computacional para poder dar agilidade nos processos. Não tem como trabalhar hoje tudo de forma manual. Você ganha bastante tempo com os recursos computacionais. Então, esse controle interno, esses métodos e medidas adotadas, ela tem que levar em consideração que sejam recursos aplicáveis aos recursos computacionais. Senão, não tem como automatizar. Alguns princípios que podem ser adotados são eles: a supervisão. O que seria supervisão? Seria a empresa possuir, certo? Ou então capacitar um servidor para a gestão de tecnologia da informação. Aí entra, né, mais uma brechinha para nós, aí, né, os profissionais da área de computação. Essa parte de supervisão, ela é feita por um profissional, né, da área de gestão de TI. É uma especialidade que você pode enveredar aí, né, a partir da graduação. Registros e comunicação. A empresa também deve definir procedimentos para distribuição, processamento e autorização de acesso aos dados. Então, você tem que criar uma política, na verdade, né? A empresa ela tem que ter uma política, aliás, ela tem que ter uma política de segurança. Esses registros de comunicações, eles vão fazer parte das políticas de segurança da empresa. Então, a política de segurança ela vai envolver um contexto geral, desde horário de entrada, quem pode ter acesso, quem não pode ter acesso, em que horário a pessoa pode ter acesso. E isso entra toda a parte computacional, né? Quem vai entrar na sala onde tem os servidores, quem que pode, quem não pode, horário. Na prática, eu já auxiliei, né? No desenvolvimento desse tipo de ação em duas empresas aqui em Picos. Duas empresas, né? E eu posso citar abertamente. Foi para Mel Wenzel, né? Um pedido. A Mel Wenzel utiliza bastante isso. E o último eu participei mais da parte computacional, mas lá já existe, é até muito mais organizada. Das empresas que eu conheço em Picos, a quem melhor tem um exemplo prático sendo aplicado no dia a dia disso que a gente está vendo aqui, é a Via Bebidas. É muito interessante a Via Bebidas. Se fosse possível, inclusive, eu até
Assim, quem daqui, o pior que aqui nem todos estão, né? Mas se fosse possível, uma visita lá seria interessante, né? Eu não sei se é possível isso, gente, mas eu posso verificar. E aí, quem puder, né? Porque tem muitos aqui não estão em Pix, né? Por exemplo, teve a. Eu sei que tem gente aqui que está em Fronteiras. Enfim, no final da aula eu vejo isso, né? Se, por exemplo, quem está em Fronteiras, se for, por exemplo, uma visita técnica, se poderia via Pix, seria muito interessante. Lá assim, você fica, para quem gosta de tecnologia e organização, você fica com um brilho nos olhos, porque lá tem um modelo de política de segurança implementada e ela é cumprida à risca. E lá tem auditoria de rotina, né? Todos passam por um processo de auditoria e há sempre uma atenção, porque o processo de auditoria lá decide muita coisa, né? Eu vou me informar se eu poderia fazer isso. Como questão de pandemia é tudo mais limitado, nem que eu visse a possibilidade de montar assim em grupo, né? Um dia e, sei lá, 5 ou 6 para conhecer. Eu vou conversar com ele, é muito legal. E eu fiz um trabalho muito interessante lá, que hoje é um estudo de caso que eu utilizo bastante como exemplo nas aulas de rede, né? Fiz um trabalho lá de mais ou menos 3 meses para reorganizar toda a estrutura de rede lá dentro, né? E eu fiquei muito admirado com aquelas coisas que normalmente você vê só na teoria em livro, lá é aplicado, né? Controle o sistema de informação de lá é fantástico, né? Tudo isso visando pontuar cada vez melhor na auditoria que eles passam, certo? A auditoria lá é negócio de louco, né? Mas é muito interessante. Eu vou verificar isso. Então, continuando, deixa eu ver aqui, cadê? Apresentação. E na Melvenzel, por exemplo, citando como exemplo também que foi feito, quando fala aqui que a empresa deve definir procedimentos para distribuição, processamento e autorização de acesso aos dados, na Melvenzel foi colocado um controle de acesso. Lá tem um controle de acesso, onde se sabe, todos os usuários têm um cartão, então sabe se quem entrou, que hora entrou. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês terem um exemplo prático. Tem uma pessoa que trabalha na limpeza, né, na limpeza da empresa. Se eu não me engano, ela vai 3 vezes ao dia e tem um horário, né? Se por acaso ela chegar na Wenzel, na empresa, em um dia ou em um horário diferente daquele que já está lá com um agendado para ela fazer a limpeza, ela não consegue entrar, né? Através do controle de acesso foi configurado assim: só nos dias e horário que está liberado, que ela faz o trabalho lá dentro, é que ela consegue entrar. Por exemplo, tem funcionário que entra lá no domingo. Então, se ele chegar lá no domingo, com o cartão dele de acesso, ele consegue destravar a porta e entrar. Outro só consegue entrar de segunda a sexta, de 8 às 12, 2 às 6. É um controle de acesso muito bem eficiente que é utilizado. Já nessa outra empresa que eu falei a Via, não, vai muito mais além, né? Lá na Via Bebidas mesmo, até o fluxo na escada é controlado, né? Com setas identificadoras. Qual o lado para subir, qual o lado para descer, tudo isso baseado em dados, né, fundamentados em pesquisa que comprovam o grau de acidente nas empresas em fluxo em escada. Lá, até a escada ter identificação de por onde você deve frequentar. Isso tudo está dentro da política de segurança que foi montada na empresa. É bem interessante. Vou ver se a gente consegue uma visita lá. Alguns princípios que podem ser adotados ainda dentro das definições, gente, depois de entrar, né, de fato nessa parte, né, dos controles internos. Classificação de informações é importante, né, esse princípio. A classificação de informação ela deve ser utilizada para evitar que informações importantes não sejam acessadas por pessoas não autorizadas. Então é importante que você tenha uma classificação da informação quanto ao seu grau de importância, né? Isso tem que ser adotado. Porque assim, aí você pode aparentar que é muita frescura, é muita complexidade. Não é. Às vezes você vai entrar numa empresa para trabalhar,
Se uma empresa tem uma política dessa bem definida, né, que esse que a gente chama de esse controle interno, algo que você possa ler e saber quais são os limites, o que você pode, o que é permitido, o que não é. Isso é uma maravilha para quem está entrando numa empresa, porque vai evitar, vai minimizar bastante até de você passar por um desconforto, né? Ou até ser demitido por ter feito algo que não era permitido pela empresa, você não sabia, né? Às vezes você agiu por impulso, fez algo, né? Se você soubesse antes, né, que a empresa tinha um controle interno, um conjunto de regras, uma política de segurança implementada, né, ela seria apresentada para você e você já saberia que não poderia fazer isso. É importante, é muito bom você trabalhar no local que você sabe o que você pode, o que você não pode, quais são os limites. É melhor do que você ficar sempre se resguardando com medo de fazer algo que você não sabe, se aquilo pode ou não pode, se aquilo vai ser bem visto ou mal visto, né? Até porque de empresa para empresa existe um fator de suma importância que é a cultura. Vocês vão ver mais na frente aqui nos conteúdos. Quando você vai trabalhar com auditoria numa empresa, a cultura daquela empresa também é importante, né? Você tem que tomar cuidado para não ferir aquilo. Auditora, auditoriabilidade. Nada mais é do que efetuar constantes verificações nos procedimentos operacionais para homologação das operações realizadas via sistema computacional. Aí a gente pode usar aquele mesmo exemplo que nós falamos em aulas anteriores. Lembrem do exemplo do cadastro de produto, né? O cadastro de produto, você desenvolveu o banco de dados, certo? Para você ter uma informação rica, que é o quê? Um relatório que pudesse mostrar os produtos só de uma determinada marca. Então, quando você criou as tabelas do banco de dados, você criou uma tabela para a marca. E aí, o que o operador fazia? Colocava a marca diversos para todo mundo. Se você tiver auditoriabilidade, que nada mais é do que essas constantes verificações de procedimentos operacionais, minimiza. O que eu falei? Você dá um conceito de um item, de um sistema computacional seguro, ele está muito, mas é muito mais além do que você falar de pode ser invadido ou não pode, roubou os dados ou não roubou, pode ser. Isso não é segurança. Segurança é um contexto muito maior. É o que a gente está vendo agora. Né? O que vai dar segurança é além de, né? Além daqueles tripé, né? Que eu falei, né? Autenticidade, confidencialidade e, e disponibilidade de acesso. Isso tem que ter, né? Porque a partir disso você tem, mesmo que tenha um roubo dos dados, esses dados estarão criptografados, a pessoa não vai ter o que fazer nada com esses dados. E você tem que ter todo outros processos. A auditoria, ela é fundamental. Um sistema, ele pode ter a melhor criptografia do mundo, ele pode ter todos esses pilares, né, que a gente citou já em aulas anteriores, eu citei agora, mas ele tem que passar por um processo de auditoria e segurança. Se ele não passar por um processo de auditoria e segurança, né, fica difícil dele alçar voos maiores. Então, falamos aqui da classificação da informação, que é o que significa? Você tem que classificar através de um grau de importância da informação. Né? Para que isso é feito? Para evitar que dados importantes não sejam acessados por pessoas não autorizadas. A auditoriabilidade, né, é o ato de você verificar constantemente os procedimentos operacionais, né, utilizados via sistemas computacionais. Tem um controle independente. O sistema deve garantir o reconhecimento e correção de erro de forma independente. Né? O sistema tem que ter isso. Né? Ele tem que garantir, certo, que haverá um reconhecimento de erros e uma correção deles de forma totalmente independente. Nós temos o monitoramento. O que é o monitoramento? O sistema ele deve efetuar registro de todos os acessos através de logs. Né? A galera aí de programação, de banco de dados, né? Isso é básico hoje. Se você for fazer uma apresentação do sistema, ou se você for gerenciar um projeto, o sistema ele tem que ter registro de todos os acessos através de log. A qualquer momento, se um processo de auditoria quiser consultar quem acessou e como acessou, tem que estar gravado, tem que ter os logs. O gerente ele deve ter livre acesso ao sistema para que ele possa efetuar o acompanhamento das ocorrências. Então, por exemplo, alguém excluiu um item.
o lock tem que cravar, o item foi excluído. Foi excluído tal hora pelo usuário tal. Né? E projeto. Projeto é a parte vital dos princípios. Né? É o responsável pela definição do que vai ser feito, como será feito o desenvolvimento, como é que vai ser feita a manutenção e, por último, como é que vai ser feita a implantação do sistema. Então, assim, o projeto ele tem que discorrer, né, deixar claro todas essas etapas. Ainda nesses princípios que devem ser adotados, você deve ter um plano de falhas, certo? Tem que ter um plano de falha, é fundamental. Plano de falhas é o responsável pela ação a ser executada caso algo não funcione adequadamente. Ou seja, o sistema, como eu falei, voltando para o início aqui, ó, sistema seguro não é o que não tem roubo. Sistema seguro não é o que não tem falha. Sistema seguro é o que tem um plano de falhas. Caso a falha aconteça, já existe um plano de ações para que seja executado. Né? Porque assim, ninguém pode, você não pode garantir. Né? O sistema mais completo e mais perfeito que eu conheço é o corpo humano. Né? E tem falhas, né? Mas tem um plano de falhas. Tem um plano de falhas. Tem vários itens que a gente pode citar aqui, exemplo de plano de falha. Né? Quando você sente febre, por exemplo, quando você sente febre, você está doente? Febre é doença? Não. A febre não é doença, né? A febre é um alerta, é um sintoma. O que alerta que o corpo, né, tem alguma irregularidade. Né? Isso é plano de falha, amigo, é perfeito. Agora aqui, voltando para o chat, Janderson perguntando, né? O que quer dizer independente no controle de independente? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tinha visto. Deixa eu voltar para te responder. Ah, tá falando aqui, né? Controle dependente. Os sistemas devem garantir o reconhecimento e correção de erro de forma independente. O que o sistema deve permitir, pegar aqui um exemplo real, né? Que ele possa acontecer, né? Que pode acontecer no sistema. O sistema ele não pode ser planejado para ocultar os erros. Você não pode ter um sistema que oculte as falhas, né? As falhas que porventura possa acontecer. Isso é o que chama-se. Perdi agora a apresentação, cadê? Isso é o que seria um controle independente. O sistema ele não pode ser soberano. Achei aqui. O sistema ele não é soberano. Durante o processo de auditoria, durante o processo de definição, o próprio sistema que está sendo auditado, ele deve garantir, certo? O reconhecimento. Ele deve garantir que será possível reconhecer que existiu o erro, certo? Ou que existiu a falha. Né? E em cima disso, né, essa correção do erro ela deve ser de forma independente. Ela não pode ser amarrada. Ela não pode ser amarrada a nenhum tipo de processo, a nenhum tipo de pessoa. Entendeu, Janderson? Beleza, continuando. Aí eu estava nos plano de falha, né? Plano de falha foi o último. E aí, complementando, ó, que fique bem claro, ó, qualquer tipo de irregularidade deve ser tratada pelo plano de falhas. Tanto seja ela de nível organizacional, ou, por exemplo, ou de nível de sistema. Quando falo organizacional, é porque durante o processo, um sistema computacional, para ele ser eficiente, antes tem que ter um sistema de informação eficiente. Né? Tem que ter um sistema de informação eficiente. Por isso que, assim, desde o semestre passado, eu utilizei bastante, né, e continuo usando ainda, porque está na moda, ainda está em ascensão,
estão se discutindo muito sobre a urna eletrônica, se ela é segura ou não. Não é segura. Eu não sei. O que é que vai me garantir? Todas as perguntas, eu não vou dizer todas, porque eu estou sendo muito, não servi todas, mas 99% dos questionamentos que são feitos, 99% dos vídeos, dos textos que publico na internet, muito bem fundamentados. Né? Aí alguém ainda fala assim, mas eu tenho amigos, né? Inclusive amigos que estudaram comigo, ó, que fizeram computação comigo. Eu tenho um grupo, por exemplo, da época da graduação, né? Obviamente que eu fiz ciência da computação. Detalhe, gente, ó, se você, um colega seu que fez ciência da computação, colega seu que fez ciência da computação, a não ser que ele estude por fora, mas na graduação ele não vê conteúdos desse tipo aqui que vocês estão vendo, sobre o que é auditoria, o que é gestão de processo, o que é gerência de projeto, isso é de sistema de informação. Quem faz ciência da computação, ele não vai ver isso aí. Então, por exemplo, um cara de ciência da computação é normal, tu viu? Para não condenar a pessoa. Não é, não seria nem, não seria nem uma heresia, né? Usar um termo aqui bem. Alguém de ciência da computação escrever algo questionando, por exemplo, a segurança de uma urna. E aí a pessoa fala assim: olha, quem está falando não é um leigo, não. Quem está falando é um cara que é formado em ciência da computação. Só que tem um detalhe: quem estuda ciência da computação não vê conteúdo de auditoria, não vê conteúdo de sistema de informação. Tá? A única coisa que tem em comum de vocês que estão fazendo sistema de informação com um colega de vocês que faz ciência da computação é que ele vê programação e banco de dados. E vocês também vê. Só. Né? Então, assim, se você conversar com alguém que faz ciência da computação, ele vê algoritmo, ele vê Java, ele vê programação orientada a objeto, ele vê banco de dados, ele vê programação para web. Pronto, acabou. Só isso. Né? Aí você fala assim, engenharia de software, gerência de projetos, análise de projeto de sistema, auditoria de sistema, gerenciamento de rede, análise de sistema. Isso aí nada é visto ciência da computação. Aí você fala assim, caramba, eu falando assim, parece que o custo de vocês é 10 vezes maior. Não, peraí. A carga horária que vocês têm de programação, banco de dados, ela é menor em relação a quem faz ciência da computação. Né? Aí, ó, é cortado um pouco de banco de dados, de carga horária, é cortado uma parte da carga horária de programação, aí entra essas outras, ó. Sistema de informação gerencial, gerência de projetos, engenharia de software, avaliação de desempenho de sistema, auditoria e segurança de sistema, que é o conteúdo voltado para a gestão de TI. Outro exemplo, na prática. Isso eu sei porque eu venho desse mundo, ó, né? Eu venho do mundo da ciência da computação. Né? Quando eu fiz graduação em computação, nem se falava em sistemas de informação. Sistema de informação nasce, certo? De uma carência da computação. Porque quem faz ciência da computação, ele vai desenvolver um programa para uma empresa. Ele chega lá na empresa, certo? O que a empresa diz? Olha, eu quero um programa de computador para controlar meu estoque. O cara sabe programar. Ele desenvolve um programa, certo? Pode ser o melhor programa do mundo. Ele desenvolve um sistema que controla o estoque, venda, não sei o quê, faz tudo de primeira. Só que ciência da computação não se vê conteúdo voltado para a gestão, certo? Para o gerenciamento. O que vai acontecer? Quando diz aqui, ó, por que eu estou falando disso? Ó, quando diz aqui, ó, qualquer tipo de irregularidade é tratada pelo plano de falhas, seja a nível organizacional ou de sistema. Se você desenvolver um sistema computacional, né, que é o termo que está sendo utilizado aqui, com todas essas premissas que a gente está falando aqui de, tem criptografia, tem isso, tem aquilo, o sistema tem controle de falhas, tem isso, tem aquilo. Nada disso, certo? Vai lhe dar um conceito ou um selo de que seu sistema é seguro se o sistema de informação que vai envolver o uso do seu programa não seja seguro também. Então não é só o programa. Por isso que é um negócio muito grande, né? Que é difícil falar por mensagem, é difícil falar por vídeo, certo? É muito fácil das pessoas gerarem uma interpretação errada. Certo? Porque assim, o sistema ele não é soberano. O programa de computador, certo?
ele não é a solução de todos os problemas. O programa de computador, que é os sistemas computacionais que está sendo falado aqui, o que, que ele faz? O que ele faz é automatizar um processo que já existe na empresa. Você tem que entender isso, de modo gerais, né? Modo gerais. Então, assim, quando a gente está falando aqui, o sistema vai controlar o estoque, ele vai ter o controle de vendas, ele vai vender no balcão. Esse programa, se o cara contratar, eu já vi isso na prática, eu já vi isso na prática aqui em Picos. Se você contratar, certo? Você vai ser assim, eu vou querer automatizar minha empresa. Aí você procura a empresa mais conceituada do das Américas. Alguém que é ligado em programação, sabe dizer aqui quais são as duas ou três maiores empresas de desenvolvimento das Américas, que da América Latina? Alguém já leu sobre, sabe? Ó, uma empresa aqui gigante, ó. Alguém, eu vou botar aqui no chat, ó. Totvis. Alguém vai falar nessa empresa? Vocês têm o deixa eu ver aqui. Tô abrindo aqui rapidamente. A Totvis, ela é, eu não sei hoje, né? O mercado muda muito, mas ela é uma das maiores. Ela já foi a segunda, já foi a terceira maior das Américas. Eu não sei como é que ela está hoje. Vou tô olhando aqui rapidamente, ó, é uma empresa fundada em 1983. Né? Já está no mercado de ações, está no mercado de ações. Estou tentando abrir aqui. Os segmentos, né? Só para vocês terem ideia, para vocês terem ideia, a Totvis, essa empresa que eu citei como exemplo aqui, ela tem, ela tem certificação Tier, que é a certificação que avalia a efetividade das estruturas dos data centers das empresas. Ela tem ISO 9001, que é que eu passei para vocês. Ela tem ISO 27001, entre outras. Né? Essa TOTV. Essa empresa, enfim, ela é gigante, essa empresa. Depois você dá uma olhada, vocês vão se surpreender. Né? Essa TOTV, se ela não é maior, ela deve ser uma das três maiores da América Latina em empresa de desenvolvimento. É uma empresa que tem mais de 2.000 pessoas trabalhando só no desenvolvimento. Você imagina aí nas outras funções computacionais. Só ali, ó, programando, tem mais de 2.000 pessoas trabalhando. Uma empresa que já tem ações no mercado de valores. Vou botar aqui vocês aqui, ó. Vou ver aqui algum. Ela tem a TOTV, você tem ideia, eles têm mais de 30.000 clientes, é espalhado em 40 países.
é gigante, né? Acho que já deu para ter uma noção dessa empresa. Olha aí, ó. Vocês podem, enquanto eu estou falando aqui, ó, se alguém quiser achar rapidamente alguma informação, para eu não ficar muita coisa aqui que está na gravação, você pode até citar. É uma empresa gigante, né? Agora você imagina, vocês sabiam que aqui em Pix já teve empresa que contratou um sistema deles? Aqui em Pix já teve empresa que contratou o sistema deles. Só que o nome era outro, certo? O nome, porque assim, na verdade, a TOTVS, eles fundiram, foi mais de uma empresa, né? Que se juntaram e e surgiu a TOTVS, né? Na época, segundo era a terceira maior da América Latina, chamava-se Microsiga, o nome do sistema. Foi incorporado, né? Hoje é da TOTVS. Estava dizendo. O problema da empresa, ele não vai estar no, no sistema. Tanto faz ele utilizar o programa pequenininho, como ele comprar o sistema da maior empresa da América Latina, não vai funcionar. Não vai funcionar. Antes do sistema computacional realmente fazer a diferença, o sistema de informação tem que ser bom. Qualquer solução que envolva hardware e software, antes tem que ter um sistema de informação bom, eficiente. Para você ter um sistema de informação bom e eficiente, uma das medidas que deve ser adotada, auditoria e segurança do sistema. E ela tem que ser, ó, cotidiana, né, periódica. Se você não fizer isso aí, não adianta. Você pode comprar o melhor sistema do mundo, ele não vai funcionar. É. Isso que a gente está vendo aqui, ó, resumidamente, é isso, ó. Classificação de informação, auditorabilidade, controle independente, monitoramento, um projeto, tem que ter um plano de falhas, você tem que definir quais são os tipos de controle, né? Ó, controle administrativo, controle de segurança, controle de recebimento e entrada de dados, controle de processamento, controle de saída, procedimentos que são utilizados pelo controle para o sistema de informação. Você vai ter que observar isso na empresa. Aí é onde vem a diferença de um profissional de sistema de informação. Vocês estão sendo preparados para quando forem chamados para, de alguma forma, em alguma função, trabalhar na instalação ou na implantação ou na criação de um sistema computacional para uma empresa, você tem que ter a capacidade de observar se o sistema de informação daquela empresa está preparado para receber aquele sistema que você já fez, seguindo todas essas normas. Não adianta eu estou falando assim, gente, partindo do pressuposto que o sistema corresponde a todas as necessidades, a todos os pré-requisitos para se tornar um sistema bom, um sistema seguro. Entendeu? Eu estou partindo desse pressuposto. Porque o sistema computacional vai passar também pela auditoria, pela verificação de todas as etapas, né? Saber se ele tem log de segurança, se ele tem criptografia, se ele tem controle de autenticidade, tudo isso o programa vai ter, certo? Mesmo que ele tenha tudo isso, ele vai ser apenas uma parte do sistema. Ele vai ser uma parte do sistema. Né? Além disso, tem a parte do sistema de informação. Por isso que eu gosto de fazer muita brincadeira, porque como todo mundo passou a pesquisar e a verificar muito depois dessa polêmica, detalhe, ó, essa polêmica de urna eletrônica não é a primeira vez. Ela não está acontecendo agora. Né? Essa polêmica ela já aconteceu, não lembro agora, esqueci. Foi. Não lembro o ano, mas depois vocês pesquisam aí. Mas essa polêmica da urna eletrônica, né, de que será se o voto. O que me garante que o voto que eu apertei lá foi no candidato que eu escolhi? Isso aí aconteceu, eu não lembro, mas você pode pesquisar. E na época foi mais além. Na época não ficou apenas no não é seguro, não. Na época chegou, foi desenvolvido. Você pode pesquisar, se eu encontrar. Foi desenvolvido a impressora. Ela chegou a ser testada. Inclusive, ela foi colocada em algumas sessões para poder testar.
Ou seja, ela foi muito mais além. Foi criada, ela foi testada, e ela testada em nível de desenvolvimento, e ela foi implementada em algumas sessões. Né? Nós já chegamos a ter uma eleição em alguns lugares saindo, se usando a urna eletrônica, gerando um voto impresso para poder testar. Com qual objetivo? Depois aumentar. Vocês lembram? Há muitos aqui são mais novos, mas primeiro foi assim, ó. Primeiro foi testada a urna eletrônica em algumas sessões, depois ela foi levada para cidades com acima de não sei quantos mil habitantes, depois assim, até chegar a ser usado em todo o território nacional. Vocês sabem qual foi a última alteração da urna eletrônica? Alguém lembra aí? A última coisa que foi implementada foi a biometria. Foi do mesmo jeito. Testado, porque todos os sistemas desse nível, eles passam por esses processos que a gente está vendo. Teste de software, não sei o quê, blá, 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 todas aquelas etapas. Auditoria, testa, blá, blá, blá. Foi considerado ok, foi. Aí primeiro foi implementado. Em algumas cidades do Brasil, a biometria. Testou, e aí como é que foi o resultado? Relatório de avaliação da auditoria. Deu aqui. Deu ok. Teve alguma falha? O que precisa melhorar? Vamos aumentar agora. Deu bom, vamos aumentar a capacidade. Vamos botar agora em mais tantas cidades. Se você pesquisar, foi feito assim. Né? Até que chegou no que estamos hoje. O que temos hoje? Já tem biometria em todos os lugares. Né? Todos esses lugares. Não tem mais o voto no papel e nem sem biometria em nenhum lugar do país. Né? A questão da impressão, ela chegou a ser testada. Né? Só que com base no histórico de auditoria, nos testes, chegou à conclusão que não havia viabilidade. Né? O principal item que até hoje segura a não impressão da urna eletrônica não é nem custo. Não é nem custo. É o sigilo do voto. Só isso. O que segurou da época, né, que foi criado o voto impresso e que até hoje ela não entrou, um único item. Não foi possível, e até agora não se conseguiram mostrar, né, todos os testes da época para cá, uma possibilidade de se ter o voto impresso e garantir o sigilo do voto. Porque aí você não infringe a lei. O voto ele não é secreto. Para você ter o voto impresso, você não pode colocar em risco a quebra de sigilo do voto. Não pode. Se você conseguir comprovar de alguma forma, já inclusive apareceu algumas propostas, você conseguir comprovar a quebra, que é possível ter a impressão sem a quebra de sigilo, né, aí já é um ponto importante para você pensar ter o voto impresso. Agora, os outros que tem aí, não é seguro. Aí um detalhe, a urna eletrônica, ela não o todo. E tem muita gente que faz avaliação, por falta de conhecimento, uma urna em si. Aí a gente volta ao mesmo exemplo. A urna eletrônica em si, ela é apenas um pedacinho do bolo. O bolo todo tem um sistema de informação por trás. Não é só o programa lá da pessoa apertar no botão. Né? Um item de suma importância. Dentro do sistema de informação, eleição. Né? Eu acho que aqui, se tiver alguém que já trabalhou, sabe disso. Alguém que já trabalhou eleição sabe disso. Dentro de cada sessão, tem que ter, no mínimo, duas pessoas trabalhando, né? Que é o presidente e na verdade diz três, mas na verdade, na prática, dois. Tem que ter, no mínimo, duas pessoas trabalhando. Presidente e o mesário, exatamente. Além do presidente do mesário, tem que ter mais gente, obrigatoriamente. Não, mas assim, essa é a equipe que vai estar representando o TSE, né? Representando o TSE. Mas além da equipe que vai manusear a urna, tem mais outras pessoas que são obrigatórias dentro do sistema de informação. Tem que ter lá dentro de cada sessão, tem que ter um fiscal de cada coligação. Esses caras fiscalizam o trabalho do mesário do presidente. Por exemplo, se é uma eleição numa cidade X, por exemplo, em Picos, a última eleição em Picos foi para prefeito.
tinham quantos candidatos a prefeito em Picos? Três. Três candidatos a prefeito em Picos. Então, em cada sessão, cada um dos três candidatos tem que colocar um fiscal. Em cada um tem um olho de cada um, monitorando o trabalho dos dois. Ou seja, a urna em si, ela não garante que não tenha fraude, não, só a urna. Eu posso muito bem, digamos aqui, ó, eu sou presidente da sessão, né? Eu posso muito bem me aproveitar, que pode acontecer, são coisas, é o mesmo exemplo que a gente citou do cadastro de marcas. Por mais seguro que seja o seu programa, você não tem como evitar que o operador, em vez de colocar a marca fulano, ele bota diversa em todo mundo. Mas você pode monitorar o trabalho dele. Se você monitorar o trabalho dele, você vai evitar que ele faça isso. É o que acontece no sistema. O sistema da urna em si, ele não tem como garantir, por si só, que a pessoa aperte num voto lá e não coisa, não. Ó, uma coisa que acontece na eleição, certo? Na eleição. A pessoa entra para votar, aí ele coloca o número lá. Ele coloca o número 20, sei lá, nem se existe candidato com esse número. Estamos aqui para não dizer que eu estou fazendo propaganda. Só um minutinho, pessoal. Voltando, cadê onde é que eu tô? Sim, fazendo. O sistema, ele não vai garantir. Há uma coisa que acontece muito em eleição. Uma pessoa entra, principalmente agora, certo? Agora que a gente vai ter eleição para presidente, né? Vocês sabem dizer? É presidente. É só para presidente vai ter agora, não? Não, a gente vai ter eleição para presidente, para governador, só? Senador, só na próxima? Então Não, não, o senador ele tem mandato de 8 anos, mas abre vaga de 4 4 anos. Pô. São 8 anos senador. Só que assim, quando um tá com 8, tá completando 8, tem outro que tá com 4. Acho que é isso mesmo. Entendeu? Entendeu? É isso mesmo. São 8 anos senador. Só que, por exemplo, agora vai ter eleição para governador, deputado, estado. Então vai ter deputado. Exatamente. É a maior. A maior. Só que no caso do senador, tem senador que ele entrou há 4 anos atrás. Então ele continua. Entendeu? Continua. Nunca. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Só que assim, aí vamos supor, digamos que não sei quantas vagas tem Piauí. Digamos que Piauí tenha 4 vagas. Então, tem dois que estão completando 4 anos agora, que participaram da eleição há 4 anos atrás. Mas tem outros dois que foi da eleição de quem? Não, é do Bolsonaro, ele está no segundo mandato, né? Do primeiro mandato do Bolsonaro. Não, agora eu misturei tudo. Primeiro mandato foi da Dilma. Segundo mandato da Dilma. Certo? Que entraram lá junto com a Dilma. Os que entraram junto com a Dilma que estão saindo agora, vão completar 8 anos. Então a vaga dele abre. Mas enfim, onde é que eu quero chegar? Essa eleição agora vamos lá, gente, é presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal. 5, certo? A pessoa, não vamos entrar em detalhes para não criar polêmica, gente. Que cada um defende seu lado. São 5, ó, certo? São 5. 5 eleições, 5 votos. Vocês imaginam aí o tanto de fake, de confusão que vai aparecer nessa eleição, meu povo. Você pode esperar. Na eleição passada para prefeito, a pessoa só votava. Só era duas. Ele só votava assim, ó. Voto para prefeito. Pi, pi, confirma. Agora escolha um vereador. Tu, confirma. O que acontece? Tem gente que digitar, por exemplo, ele entra na cabine, aí assim, ó.
Agora volte para. Tem lá, prefeito. Prefeito é só 2 números. Vereador, acho que são 4 ou 5. Ele, em vez de digitar o número do prefeito, que é 2, ele está digitando o vereador. E não dá certo. E vota errado. Aí ele digita qualquer número, passa. Né? Dá certo. Qualquer número não. Ele chuta. Ele errando lá, ele acerta o número do outro candidato. Aí ele está dizendo o seguinte: eu estou votando aqui, mas não está aparecendo a foto do meu candidato, não. Eu vi isso na prática, eu trabalho em sessão já algumas eleições. Tá errado. E quem está com mesário não pode entrar lá. Né? Você não pode entrar lá para poder auxiliar. Você pode dizer, não, olha, é o seguinte, ó, com calma. Ó. Primeiro, a gente tem que explicar de longe. Primeiro, agora você vai digitar o número do seu candidato para prefeito, que é só 2 números. Aí uns acertam. Outros não acertam. E ficam em aberto. Aí ele sai dizendo, vota na errada também, né? Aí o cara sai dizendo o seguinte, olha, ó, essas urnas não são confiáveis mesmo, não, ó. Acabei de votar ali, ó. Eu votei, foi número tal, e saiu foi outro. Saiu foi outro, eu vi. Aí o cara já pega e espalha, aquela mentira virou uma verdade, certo? Outra coisa, agora vocês imaginem, certo? As pessoas que não têm o hábito de trabalhar, porque tem muitas pessoas que vão para a eleição que elas treinam, ela foi treinada para colocar em sequência. Se ela errar um número, acabou. Acabou para ela, acabou. E o que vai acontecer na eleição para presidente? A pessoa vai ter que fazer 5 votos. Ele vai ter que digitar, é difícil, gente. Certo? Para quem tem pouca instrução, como a gente diz aqui no interior, a pessoa votar em 5 candidatos vai ser difícil. Vai acontecer muito erro, vai dar muita confusão e vai sair muita gente dizendo que a urna realmente não dá certo, porque a pessoa votou e está dando diferente do que ele queria. Ele está votando no candidato A e está saindo no candidato B. Vai ter eleitor digitando o número do deputado federal no lugar do estadual no lugar do federal, do senador no lugar do presidente, porque a quantidade de número é a mesma. E aí, como é que se corrige isso? Isso só é corrigido porque dentro da sessão tem presidente, mesário, e tem um fiscal de cada coligação. Um fiscal de cada um. Essas pessoas é que fazem parte do sistema de informação para evitar que, por exemplo, tá lá o Humberto votando. A Humberto está se enrolando. Eu percebi que o Humberto é analfabeto ou semi-analfabeto. Aí eu quero que meu candidato é de número 25, dele é do 20. Eu tô lá como mesário, mas eu tenho meu candidato. Aí eu, ei, não, porque tá errado. Deixa eu te ajudar aqui. Eu vou lá e digito outro número na urna. Vai passar. Né? Mas para que isso não aconteça, existe fiscal, o item, e tem o fiscal de cada coligação, em cada um. Aí tem delegado, não sei o quê, um monte de outros itens. Os que têm mais dinheiro, bota 2 fiscais em cada um. Essa é a diferença do partido grande e pequeno. Quem tem um partido grande tem mais dinheiro, ele bota 2 fiscais por cada sessão. E aí, se um fiscal não ficar de olho no outro, o cara ainda forra a cabeça do cara lá fora para trocar o número dele e dar outro voto. Né? Trocar o candidato. Então, se você analisar o sistema é muito bom. Né? Porque tem um representante de cada, um fiscaliza o outro. E detalhe, na hora de abrir a urna, os fiscais das coligações têm que estar junto com a gente. Eu, como presidente ou mesário, não posso abrir a urna sem eles. Né? Os idosos é o que mais se confundem. Então, assim, você não pode analisar sistema nenhum, seja a urna eletrônica, esse que aconteceu no exemplo da cidade Pix que eu citei, como empresa pequena. Se você simplesmente fizer seu sistema, pode ser o melhor do mundo, mas se a empresa não tiver com um sistema de informação preparado para receber, já era. Vai dar errado. E vão dizer que o sistema é ruim, que o sistema tem falha, que o sistema não é seguro. Né? Outra coisa, quem é que vai identificar as falhas no sistema de informação? Os profissionais do sistema de informação, através dos processos de auditoria, né, das visitas antes de desenvolver o sistema. Aí você vai corrigir as falhas do sistema de informação, implementar o que estiver faltando, tirar o ciclo vicioso, certo? Implementar aqui isso, aquilo, outro, depois implanta o sistema e aí eles têm que se casarem. Um tem que complementar o outro, senão não dá certo. Beleza? Deixa eu parar aqui, certo? Garante logo a gravação.